Será que você está sendo enganado sobre o valor do Bitcoin? Ele sobe, desce, vira manchete, divide opiniões, mas o que realmente determina o preço dele? É só especulação ou tem uma lógica por trás que ninguém te explica direito? Afinal de contas, o Bitcoin é lastreado em quê? O que faz efetivamente ele valer alguma coisa ou não valer nada? Hoje eu quero trocar uma ideia rápida aqui com vocês sobre o que define o valor de algo, em especial o Bitcoin. Por que algumas coisas valem tanto, mesmo sem produzir nada, e outras que geram valor real, às vezes são completamente ignoradas. Eu vou correlacionar isso tudo com oferta e demanda, com uma lei econômica muito conhecida chamada Lei de Sé. Vou te explicar a real diferença entre ativos que geram valor e ativos que dependem da crença coletiva. Então fica comigo até o final que eu te garanto que vai valer a pena. Vai ser uma aula de economia muito fácil de entender, onde eu vou te mostrar como a percepção de valor pode mudar tudo, até mesmo o preço do Bitcoin. Eu vou começar o vídeo de uma maneira bem objetiva. No final das contas, o que determina o valor de absolutamente tudo é a oferta e a demanda. Se muita gente quer algo que é escasso, o preço sobe. Simples assim. Se tem pouca coisa disponível e todo mundo quer, o preço vai aumentar. Por outro lado, se tem um monte daquilo sobrando e ninguém quer, o preço vai despencar. Pensa comigo, um ingresso para um show exclusivo num local pequeno, tem muita gente querendo, o preço vai ser alto. Um relógio de luxo, um Rolex caro, super antigo, super escasso, super raro, o preço vai lá em cima. Um apartamento em uma região nobre da cidade, poucas unidades, muita procura, o preço sobe. E o próprio Bitcoin, né? Só vão existir 21 milhões de unidades dele. Tem vários fatores que fazem dele único, né? A segurança, a descentralização, o fato dele ser finito, que gera uma pressão deflacionária, e quanto mais gente quiser ele, mais caro ele fica naturalmente. Então sim, o preço do Bitcoin ou de qualquer outra coisa é baseado na percepção que o mercado tem daquele item ou daquele serviço. O valor de mercado, no final das contas, de maneira bem simples, é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Se elas acham que vale, então simplesmente vale. Simples assim. Mas será que só a oferta e a demanda explica tudo, principalmente no caso do Bitcoin? Tem uma teoria econômica bastante conhecida por pessoas que estudam economia, mas pouco conhecida entre pessoas que não estudam economia, que é a Lei de Sé, também conhecida como Lei dos Mercados. E ela diz basicamente o seguinte: quando você produz algo, você está gerando renda e automaticamente criando demanda por outras coisas. Em outras palavras, a produção de bens cria demanda ao gerar a renda necessária para comprar outros bens. Então imagine um caso muito simples: um padeiro faz pão, vende esse pão, ganha dinheiro e com esse dinheiro ele vai comprar roupa, comida, internet e outros serviços tantos. E isso movimenta a economia como um todo. Essa teoria é bem antiga, ela foi criada por um francês chamado Jean-Baptiste Say no século XIX, e embora muita gente já tenha criticado alguns pontos dela, como por exemplo o Keynes, que é um economista britânico que dizia que não necessariamente a demanda sempre vai acompanhar a oferta, a Lei de Sé ainda assim ajuda a entender toda essa lógica por trás da geração de valor, por trás da economia. Então, se a Lei de Sé diz que a produção gera renda e que cria demanda, então naturalmente o valor real na economia vem da produção de bens e serviços, que são trocados entre pessoas. E indo para o assunto do vídeo sobre o Bitcoin, ele naturalmente não entra nesse modelo tradicional, pois ele não gera renda direta, não produz serviços, não produz bens físicos. Portanto, naturalmente o valor dele depende da confiança e da crença das pessoas, do quanto elas aceitam e usam essa moeda digital. É então um tipo de valor diferente baseado na percepção e na escassez. Mas aqui vem uma das partes mais importantes desse vídeo que eu quero que você entenda, é que nem todo ativo
ativo é igual. Existem ativos que geram valor real, como por exemplo, empresas, e tem ativos que só valem porque as pessoas acreditam que aquele ativo vale aquele preço, como o Bitcoin, o ouro, o dólar, o real e assim por diante. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você compra ações da Engie, da Droga Raia, da Apple, da Microsoft ou de qualquer outra empresa, você está comprando uma parte de um negócio de verdade, uma parte de uma empresa que entrega ou bens físicos ou serviços ou ambos. Tem gente, tem pessoas realmente trabalhando lá por trás, entregando produtos ou serviços. Tem dinheiro entrando, tem lucro, tem dividendos, tem valor real sendo gerado por trás. Existe também a percepção de valor no preço dos produtos, serviços ou até das ações dessas empresas. Claro, também existe essa percepção de valor das pessoas. Elas também têm que acreditar naquele ativo ou naquele produto ou naquele serviço. Mas, ao contrário dos ativos que eu falei antes, como moeda, ouro, Bitcoin, aqui a gente tem essa percepção apenas como uma parte desse cálculo do preço. Pois no final das contas, as pessoas efetivamente precisam dos serviços ou dos produtos que essas empresas produzem. Mesmo alguns serviços ou produtos sendo mais ou menos essenciais, ainda assim elas precisam, e essa que é a grande diferença. Existe toda uma geração de valor por trás, existe a parte contábil, existe geração de caixa, tem o valor dos bens, o valor da marca, o quanto aquela empresa consegue produzir, o quão importante ou essencial na vida das pessoas é o que ela produz. Agora, quando você compra Bitcoin, ouro, real, dólar, você não está comprando um ativo que gera de fato um valor real. Não há produção, não há funcionários, não há geração de caixa. É claro que nesse cálculo existem questões de inflação, de desvalorização da moeda e assim por diante, mas no final das contas o valor está na percepção que as pessoas, que o mercado tem daquilo. Se as pessoas acreditam que aquilo vale, então vale, simples assim. Mas veja bem, isso não necessariamente é ruim. O ouro, por exemplo, funciona há milhares de anos dessa forma, como reserva de valor. E no passado, inclusive, funcionava muito como moeda de troca também. E o Bitcoin está começando a seguir esse caminho do ouro, né? Ele é escasso, tem muita tecnologia por trás, é descentralizado, mas no final das contas ele não produz nada, assim como o dólar, assim como o real, assim como o ouro, assim como a prata. Considerando isso tudo que eu expliquei até esse momento do vídeo, fica claro que o que determina o preço do Bitcoin é o quanto as pessoas acham que ele vale. Assim como acontece com o petróleo, com o minério, com o real, com o dólar. Eu particularmente enxergo o Bitcoin mais como uma reserva de valor, algo para você ter mais segurança, um pedaço do meu patrimônio que está simplesmente fora do sistema tradicional, e eu acho essencial que todo mundo tenha um pouco, assim como o ouro, mas eu acho que tem que ser com um peso um pouco menor na carteira. Nada de querer colocar tudo em Bitcoin achando que vai ficar rico do dia para a noite. É só uma forma de você diversificar a sua carteira, assim como o ouro, por exemplo. Pois no final das contas ele não é como uma empresa que tem de fato pessoas trabalhando e gerando valor para a sociedade. É só você pensar se a economia mundial ou do país passar por grandes problemas ou a gente ter guerras, tudo isso já aconteceu e a gente tem vários exemplos de empresas centenárias que já passaram por tudo isso e estão aí até hoje. Elas vão continuar sendo necessárias. Logicamente, empresas mais essenciais, empresas mais perenes, como de energia, de saneamento, alimentação e assim por diante, vão ter mais força para passar por esses períodos, mas ainda assim a gente tem diversos exemplos de empresas centenárias que passaram por momentos muito ruins e não são bens de consumos essenciais. Agora, se você me perguntar onde eu prefiro alocar a maior parte do meu dinheiro, aí eu te respondo com toda certeza que é em empresas. Não importa se no futuro elas vão negociar os produtos ou serviços delas em Bitcoin, em dólar, em real, em batata. Se a empresa continuar boa, gerando valor, ela vai continuar crescendo e produzindo coisas úteis para a sociedade, pois no final das contas são pessoas que estão aí por trás. Por isso eu prefiro investir a maior parte do meu patrimônio em empresas, independente de qual moeda ela vai usar para negociar no futuro. A geração de valor
valor dessa empresa sempre vai continuar. Ela vai continuar sendo formada por pessoas que se organizam em torno de um objetivo comum, que é criar ou fornecer algum produto ou serviço para outras pessoas, ou seja, geração de valor. Mas resumindo tudo aqui que a gente falou nesse vídeo, o valor de algo vem da oferta e demanda. Quanto mais gente quer, mais vai valer. A lei de Sé mostra que produzir valor gera mais consumo e movimenta a economia. Empresas produzem valor real, enquanto o Bitcoin depende da percepção das pessoas. Dá para ter Bitcoin na carteira? Com certeza, né? Na minha opinião, você deve ter Bitcoin, mas de maneira ponderada, com uma porcentagem limitada como reserva de valor. Agora, se você quer construir patrimônio mesmo, foque em ativos com geração de valor. Se você quiser se aprofundar mais sobre Bitcoin, sobre toda a tecnologia por trás dele, todos os detalhes, tudo explicadinho para você, eu vou deixar um link aqui na descrição onde eu explico tudo isso no detalhe. Você pode conferir agora na sequência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha trazido algo que você ainda não sabia. Por favor, comenta algo aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Dá um hype se tiver aí disponível para você. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e bons investimentos.